Tá? Então, isso aqui ocorre se somente se o quê? O meio elevado a quanto? A t sobre 30 é igual a quê? A 1 sobre 100. Tá? Que é se somente se. Aí aplica o logaritmo natural. Logaritmo natural disso aqui, quem é? É t sobre 30 vezes logaritmo natural de 1/2. Isso é igual ao logaritmo natural de quem? De 1 sobre 100. Desenvolvendo um pouco mais. Olha aqui. Olha aqui. Então fica o quê? T sobre 30 é se somente se. T sobre 30 é se somente se. T sobre 30, está acompanhando aí, cinegrafista? É igual ao logaritmo natural de 1 sobre 100 dividido pelo logaritmo natural de 1/2, ou seja, menos o logaritmo natural de 100 dividido por menos o logaritmo natural de 2. Estão lembrados? Propriedade do logaritmo. Tá? Então isso aqui fica o quê? Logaritmo natural de 100 dividido pelo logaritmo natural de 2, que fica menos e menos, dá mais. Ou seja, se somente se, o t é igual a 30 vezes isso aqui, que é o log de 100 na base 2. Você não daria para ter usado não, aquele negocinho lá? Pronto. Logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de 2. Onde é que eu vou usar isso, cara? Mas que eu tenho o logaritmo natural de 1. 0. Dá menos o logaritmo natural de 2. Mesma coisa. Tá? Mesma coisa. Tá? Professor, eu tenho uma dúvida. Pronto. Quanto é? Não, calma lá, espera lá. Quanto é que dá isso aproximadamente? Vai, faça a conta aí, agora com vocês. Diga. Por que ali embaixo ficou logaritmo natural de 1 sobre 100? Porque eu aplico o logaritmo natural dos dois lados. Logaritmo injetivo, é se somente se. Aí logaritmo natural disso, dá isso aqui. Tá? Quanto é que dá, meu filho? A conta? 2 fazendo, para ver se dá o resultado batendo. Quanto é? Não tem como botar a base no log não, dá pra botar a base. Então divide, faça por aqui. Ora. A mudança de base é exatamente para isso. Pode. Pode. Logaritmo natural de 100, você tem que fazer essa conta. Bora lá, quanto é que dá? Pessoal, a mudança de base é exatamente para isso. Eu coloquei desse jeito para ficar bonitinho, mas se você não tem, o log de x na base A é o logaritmo natural de x dividido pelo logaritmo natural de A. Quanto é? 199,31. Então, em aproximadamente o quê? 200 anos, vale Chernobyl, hein? Quanto tempo aí para aquele negócio? Em aproximadamente 200 anos haverá o quê? Haverá uma... Eu não sei qual é o material, né? Mas é o mesmo tempo, né? É o mesmo tempo. É o mesmo tempo porque haverá o quê? Uma miligrama. Tá? É para você estar ligado. Miligrama. Tá? Agora imagine lá qual é a massa que tinha lá em Chernobyl, né? Para decompor e chegar no nível, né, aceitável, né? Tá? Minas Gerais, né? Tem aquele do César.
Ó, o tempo constante é para chegar à metade, viu? Mas do certo valor, aí a quantidade, né? Isso na próxima geração nessa próxima 30 vezes log de 100 na base 2. Como? Na prova. Pode. Claramente 200 anos a ver. Tá, Vamos lá, pessoal. Agora. Tá. Ó. Você vê que se for aqui, ó, 200 miligramas, para virar 1 miligrama é mais tempo, não é? Se for 200 miligramas, ó. Tá? Porque você varia, né? Mais tempo, tá? A meia-vida é que é constante. Cuidado, para 200 miligramas virar 1 miligrama, aí você vem aqui, ó, a quantidade inicial é 200, então você vem que o C é quanto? 200, tá? Aí você vem aqui na fórmula, né? É 200 isso aqui, aplica isso aqui tudo com 200, ó. Tudo com 200, mudou, tá? Vamos lá, vamos. Tem um problema aí. Quanto tempo, garoto? 6 minutos. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Tem uma formulazinha. Eu vou me antecipar um pouco para. Eu vou introduzir uma nova. Eu vou introduzir agora uma nova indeterminação, tá? Baseada nisso aqui, ó. Aqui, pessoal. E aqui eu preciso que vocês prestem atenção, porque isso se aplica. Ó. Quem é a derivada do logaritmo natural em 1? A derivada do logaritmo natural em 1 é 1. Isso é 1, tá filmando aqui? A derivada do logaritmo natural a derivada do logaritmo natural em x é 1 sobre x. Portanto, a derivada do logaritmo natural em 1 é 1. Agora. Você não acabou de dizer que... É porque eu lembrei que... Agora, por um lado, pela definição de derivada, silêncio, LG, é o limite com x tendendo a zero do logaritmo natural de quê? De 1 mais x, menos o logaritmo natural de 1 sobre x. Isso é a derivada no 1. A derivada do logaritmo natural de 1. Então, isso aqui dá... Quanto é o logaritmo natural de 1? É 0. Então, isso aqui dá o limite com x tendendo a zero de quê? De 1 sobre x vezes o logaritmo natural de 1 mais x. Isso aqui é, portanto, o limite com x tendendo a zero do logaritmo natural. Esse 1 sobre x entra no logaritmo natural como expoente. Então fica o quê? 1 mais x elevado a 1 sobre x. A raiz x, né? A raiz x de 1 mais x. Ou seja, o limite do logaritmo natural dessa expressão é 1. Daí você vai ter o seguinte. Então, quem é o limite com x tendendo a zero? Só disso. De 1 mais x elevado a 1 sobre x. Vai ser o limite com x tendendo a zero. 1 mais x elevado a 1 sobre x, todo número é a exponencial do seu logaritmo natural. Todo número positivo. Um positivo. Então, isso aqui é o limite, isso aqui é a exponencial do logaritmo natural de quem? De 1 mais x elevado a 1 sobre x. Todo número é igual à exponencial do seu logaritmo natural. Tá? Acontece que aqui a exponencial é contínua. O limite da exponencial de uma função de x com x tendendo a zero é a exponencial do limite.
O limite entra na exponencial, porque é uma função contínua, propriedade do limite. Já demonstrado em aula, nem lembro mais o número da aula. Acho que é aula 16 ou 17. Então isso aqui, misericórdia o quê? Não meto os santos aqui no meio, não. Respeite os santos. Agora já está... Tá. Então isso aqui, o limite da exponencial dessa expressão é a exponencial do limite. Mas o limite dessa expressão, quanto é? É 1. Então isso aqui dá quanto? Dá E elevado a 1, que é o E. Ou seja, o número de Neper, veja bem, o número de Neper é o limite número de Neper, que é a exponencial de 1, é o limite de quem? Tá? Então você tem a seguinte fórmula. Você tem a seguinte fórmula. Grave isso aí. O limite com x tendendo a zero de 1 mais x elevado a 1 sobre x dá quanto? Dá 1. Agora pare um pouquinho, olhe para cá. Com x tendendo a zero, qual é o limite da base? Vamos pegar só a observação. Qual é o limite de 1 mais x, que é a base, com x tendendo a zero? Qual é? É 1. E qual é o limite do expoente? E qual é o limite com x tendendo a zero? Vamos tender a zero por valores positivos. De 1 sobre x, quanto é? Mais infinito. Se o x tende a zero por valores negativos, dá quanto? Menos infinito. Então, olha o que você tem. Você tem um limite onde a base está indo para 1 e o expoente está indo a infinito. Então, eu tenho uma nova indeterminação. Indeterminação, e indeterminação só aparece com o texto do limite. Qual é a indeterminação? Qual é? 1 elevado a infinito. E pode ser qualquer coisa? Pode ser sim. Porque observe o seguinte, ó. Observe o seguinte, aproveite esse limite e faça a seguinte conta. Dado C diferente de zero, dado C, o número real diferente de zero, quem é o limite com x tendendo a zero de 1 mais C vezes x elevado a 1 sobre x. Ó, mudei um pouquinho. Isso aqui vai ser o limite com x tendendo a zero. Isso aqui eu posso escrever como sendo 1 mais cx elevado a 1 sobre cx elevado a c. Não posso? E se o x tende a zero, para onde tende o cx? Tende a zero. Então eu faço a mudança de variável. Isso aqui é o limite de 1 mais u elevado a 1 sobre u quando u tende a zero, que é E. Então quanto é que ia dar esse limite? Quanto é que dá? E elevado a c. Ou seja, a exponencial de c, para todo c diferente de zero, é o limite dessa expressão. Então, que continua sendo indeterminação da forma 1 elevado a infinito. E pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa positiva. E outra coisa. Não estou dizendo isso não, porque eu já disse, indeterminação não é uma operação aritmética que você está fazendo. 0 sobre 0, eu não estou dividindo 0 por 0. O que é 0 sobre 0? É uma classe de limites. Mas antes de eu explicar mais uma vez isso aí, sedimentar, veja que eu fiz essa conta para ser diferente de 0. Mas ela continua valendo para ser igual a 0. Ela continua não, ela vale para ser igual a 0. Quem é o limite de 1 mais 0 vezes x elevado a 1 sobre x? Quanto é? Isso aqui é o limite com x tendendo a 0
Quanto é 1 mais 0x? 1. E quanto é 1 elevado a 1 sobre x? É 1. E quanto é o limite da constante 1? Quanto é? É 1. E quem é 1? É elevado a 0. Ou seja, essa igualdade vale para C diferente de 0 e vale para C igual a 0. Moral da história. Moral da história. Moral da história. Moral da história. Vou colocar de preto aqui. Dado ser real, limite com x tendendo a 0 de 1 mais cx elevado a 1 sobre x, isso é quanto? Elevado a c. Qualquer que seja o c real, esse limite dá elevado a c. Essa fórmula tem as suas utilidades. Por exemplo, tem um exemplo aí, que é você saber qual é o valor quando a taxa, quando os juros é composto e é composto de forma contínua, tá? Então estude esse exemplo, juros aplicados de forma contínua. Esse exemplo está feito lá, eu vou tratar de um outro exemplo aqui de juros mais interessante, que eu acho, tá? Então, essa fórmula aqui, para você usar no exemplo, o exemplo está bem explicado, usa essa fórmula, está aqui demonstrada para vocês. E antes de eu seguir no exemplo de juros composto, eu vou falar isso que eu acredito, tá certo? A indeterminação, ó, aprendam, a indeterminação, elevado a indeterminação 1 elevado a infinito denota a classe de limites. Isso aqui é uma notação de um conjunto, tá certo? Isso aqui é a notação de um conjunto. Eu não estou fazendo uma operação aritmética. Denota a classe de limites do tipo limite de f de x elevado a g de x com x tendendo a p, onde o limite do denominador não, onde o limite da base com x tendendo a p é quanto? É 1. E o limite do expoente é o quê? E o limite com x tendendo a p do expoente, isso aqui é quanto? Mais infinito ou menos infinito. Então, vou botar infinito. Quer dizer que é mais infinito ou é menos infinito. E pode ser pela direita ou pela esquerda. Pode ser que o limite nem exista, mas o limite seja infinito pela direita, mais infinito pela direita, menos infinito pela esquerda, ou o contrário, ou seja, o mesmo por todos os lados. Quando você tem o numerador indo para 1, quando você tem o limite da base sendo 1 e o limite do expoente sendo infinito, você tem uma indeterminação da forma 1 elevado a infinito. Mas isso aqui não é o valor do limite, isso aqui é uma classe de limites. O valor do limite eu não sei qual é, só se eu desenvolver. E dado um limite, há 4 possibilidades para esse limite. Quais são? Ou o limite é um número real, ou o limite é mais infinito, ou o limite é menos infinito, ou o limite não existe. A indeterminação é na saída. Quando você olha para cá, esse limite é uma indeterminação, porque ele é o limite da base é 1,
o limite do expoente? Infinito. Mas quem é o valor do limite? É elevado a c. Eu não estou dizendo que 1 elevado a infinito é... Não estou dizendo isso, porque 1 elevado a infinito denota uma classe de limites. Não é valor de limite. É uma classe de limites que na sua partida tem essa configuração. Entendeu? Assim como 0 sobre 0 é uma classe de limites. Limites do tipo limite f de x sobre g de x, onde o numerador tem limite 0 e o denominador tem limite 0. Aí você tem que se virar para calcular, tá? Por fatoração ou por outro valor. Pronto, encerra aí.